Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer a correção do plano de estudo doutorado, volume número 3, referente ao terceiro ano do ensino médio. Essa é a semana número 1. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí no vídeo e compartilhe esse vídeo aí com os seus colegas. Então a semana número 1 tem como eixo temático geometria e medidas. Conteúdos relacionados: interpretar gráficos de uma reta e circunferência, utilizar conceitos algébricos na resolução de problemas geométricos. Então ele começa aí falando em relação à distância entre dois pontos. Tá? Então ele deduz a fórmula aí da distância entre dois pontos e eu gosto muito de trabalhar com essa fórmula que está aqui. Ó. Vou comentá-la com vocês na sequência. Tá? Então nós temos o seguinte: a distância entre dois pontos, no caso o ponto A e o ponto B, essa distância ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, onde xa e ya se refere às coordenadas do ponto A, e xb e yb se refere às coordenadas do ponto B. Dando sequência, ele traz depois um exemplo para calcular a distância entre os pontos A e B, e depois um outro exercício, onde ele diz que a distância é 10 e pede para calcular o valor do x. Eu deixo para vocês efetuarem a leitura, que depois nas atividades nós vamos resolver dois exercícios bem próximos desses dois exemplos. Na sequência, ele fala em ponto médio de um segmento de reta. Aqui é simples, é só lembrar em ponto médio. Ponto médio seria a mesma coisa que média aritmética. Como que eu calculo média aritmética? Soma os números e divide pela quantidade de números somados. Só que nesse caso eu quero o ponto médio de A e B. Então eu vou somar o ponto A mais o ponto B e vou dividir por 2. Daí vem que para achar o x do ponto médio, faz xa mais xb, divide por 2. E para achar o y, faz ya mais yb, e também vamos dividir por 2. Então é bem simples o ponto médio. Soma as coordenadas e divide na sequência por 2. O resultado será o ponto médio. Aí ele traz um exemplo para calcular simplesmente o ponto médio, ou melhor, ele dá o ponto médio e pede para calcular as coordenadas do ponto B. A gente vai fazer parecido também nos exercícios, beleza? Bom, vamos iniciar então as atividades. Questão número 1. Determine a distância entre os pontos A e B em cada caso. Então vamos lá. O que eu tenho que conhecer? Basicamente a fórmula. Eu tenho que saber que a distância de A até B ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya também ao quadrado. E agora é só substituir as informações. Eu quero de fato a distância de A até B ao quadrado. Então vamos substituir quem é xb. Bom, xb é 7. Menos o xa, que é menos 2. Só que menos vezes menos vai dar mais. Ao quadrado. Yb, 4. Menos o ya, que é 4 também. Isso ao quadrado. Logo nós vamos ter que a distância de A até B ao quadrado vai ser igual a 7 mais 2, 9. 9 ao quadrado, 81. 4 menos 4 vai dar 0, nem vou colocar. Então nós temos aqui que a distância de A até B é a raiz quadrada de 81, que nesse caso é exato e vai dar 9. Então a letra A distância entre A e B é igual a 9. Letra B, vamos também calcular aqui a distância de A até B, a distância ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Se você inverter a ordem não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito, tá? O importante é a diferença entre x e a diferença entre y e elevar ao quadrado. Então tem aqui que a distância de A até B ao quadrado vai ser igual, Quem é quem? xb é 5, menos xa, que é 8. Isso ao quadrado. Mais yb é menos 4, menos o ya, que é 2.
Então, nós vamos ter o seguinte, a distância de A até B ao quadrado vai ser igual a 5 menos 8 dá menos 3. Né? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, sempre positivo, porque o expoente é par. Mais menos 4 com menos 2 dá menos 6. Menos 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, nós vamos ter aqui que a distância de A até B ao quadrado é igual a 9 mais 36, 45. Então, isso implica que a distância de A até B vai ser igual à raiz quadrada de 45. Lembrando que quando a potência troca de membro, ela vira raiz. A raiz quadrada de 45 não é exata, então a gente até pode deixar assim, não é um resultado errado, porém a raiz quadrada de 45 a gente poderia pensar em simplificar. A gente poderia pensar o seguinte, ó, fatora. 45 dá por 3, que dá 15. Dá por 3, que dá 5, por 5, que dá 1. Agrupou, sai da raiz. Não agrupou, continua. Então, nós poderíamos dizer que a raiz quadrada de 45 é 3 raiz de 5. Seria um valor simplificado, tá? Mas deixou a raiz quadrada de 45, tá certo, tá? Não está errado. Vamos dar sequência. Letra C, a ideia é a mesma. A gente vai calcular aqui a distância de A até B, que eu vou falar aqui isso ao quadrado, é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Substituindo, a gente vai ter o seguinte, então, olha só. A distância de A até B ao quadrado vai ser igual a x do B, 2, menos o x do A, que é 0, ao quadrado. Y do B é 2, menos o y do A, que é 0, ao quadrado. Logo, nós temos que a distância de A até B ao quadrado vai ser igual a 2 menos 0, 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E aqui também vai ser 4. Então, a distância de A até B é igual a raiz quadrada, né, que potência troca de lado vira raiz, dessa soma, 4 mais 4, 8. Então, a gente até poderia deixar assim, distância de A até B é igual a raiz quadrada de 8. Porém, a gente poderia também pensar em simplificar, né? Eu fatoro 8, dá por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Juntou, sai da raiz, não juntou, continua. Então, a raiz de 8, a gente poderia falar que é 2, raiz de 2. Seria já um valor simplificado. Beleza? Vamos fazer a próxima direto? Como assim direto? Olha só o que eu vou fazer. A distância de A até B ao quadrado, ela é dada de que maneira? Você pega os dois valores de x, subtrai e eleva ao quadrado. Eu vou fazer isso, ó. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Ao quadrado, 9. Mais. Depois você pega os dois valores de y, subtrai e eleva ao quadrado. 6 menos 5, 1. Ao quadrado, 1. Então, a distância de A até B ao quadrado é igual a 10, ou seja, a distância de A até B vai ser a raiz quadrada de 10. Assim a gente finaliza a questão número 1, que pediu só para calcular a distância entre os pontos A e B. Dando sequência, nós vamos ter aí a questão número 2, que também é uma questão muito simples, que pede simplesmente para determinar as coordenadas do ponto M, que é o ponto médio. Então, como que eu vou determinar aqui o ponto M? O ponto M é dado da seguinte maneira. Você pega o x do A mais o x do B, divide por 2. Depois você pega o y do A mais o y do B, também divide por 2. Dá até para fazer direto. Tá? Eu acredito que vocês consigam fazer direto. Olha só, ponto médio aqui. O que eu vou fazer? 0 com menos 5 dá menos 5. Dividido por 2. Vou deixar assim, menos 5 dividido por 2. Agora eu vou pegar o y. 4 mais 8, 12. 12 dividido por 2, bom, isso dá 6. Então eu vou colocar o 6, já que a divisão é possível efetuar de maneira exata. Letra B.
né? Quero o ponto médio. Eu vou pegar aqui o x, menos 9 mais 2, bom, menos 9 mais 2, 2 menos 9 dá menos 7. Dividido por 2, vou deixar fração. E depois eu vou pegar aqui o 2 com o menos 4, também vou somar. 2 menos 4 com 2 dá menos 2. Como tem que dividir por 2, vai dar menos 1. E a letra C, vamos pegar aqui o M, vamos somar o x, menos 2 com 2 vai dar 0. Dividido por 2 dá 0. Vamos somar o y, 1/3 mais 3, e complicou? Vamos lá, olha só, 1/3 mais 3, vamos tirar MMC, MMC aqui de 3 e 1 é o próprio 3. 3 dividido por 3, 1, vezes 1, 1. 3 dividido por 1, 3, vezes 3, 9. Então aqui vai dar 10 terços. Então se eu somar 1/3 com 3, dá 10 terços. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que exatamente dividir por 2. Então não acabou ainda. Eu tenho que pegar o 10 terços e dividir por 2. Divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1 sobre 2. Aí 10 vezes 1 dá 10. 3 vezes 2 dá 6. A gente pode aproveitar e simplificar tudo por 2. E vamos ficar com 5 terços. Beleza? Então aqui é 5 terços. Então essa foi a questão número 2, só calcular o ponto médio. Nesse caso nós tínhamos os pontos A e B, nós tínhamos as extremidades e buscamos pelo valor do ponto médio. Questão 3. A distância entre os pontos A e B é 10. Nesse caso, qual é o valor do y? Então lá no comecinho do PET tem um exemplo parecido com esse. Então nós estamos falando aqui de distância entre pontos. Então eu sei que a distância de A até B ao quadrado é igual a xb menos xa, também ao quadrado, mais yb menos ya, também ao quadrado. Vamos substituir o que nós temos de informações? Bom, a distância de A até B, eu sei que vale 10. Então aqui vai ficar assim, ó. 10 ao quadrado é igual. xb, 6. Menos xa, menos 2. Só que menos vezes menos, mais. yb, 7. Menos o ya, que é y, elevado ao quadrado. E vamos desenvolver agora essa equação, tá? 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 6 mais 2, 8. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Mais. Quadrado da diferença de dois termos, tem regrinha, né? Eu vou aplicar a regrinha. Quadrado do primeiro, 7 vezes 7, 49. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 7, 14, vezes y, 14y, mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. E essa é a equação que nós temos que desenvolver, tá? Vou passar um traço aqui, porque acho que vai ficar um pouquinho extenso. Vamos continuar aqui um pouquinho à esquerda, tá? Bom, eu vou trocar o 100 de lado, vai ficar assim, ó, 0, vou deixar ninguém do lado de cá, então 100 troca de lado, menos 100, mais 64, mais 49, menos 14y, mais y ao quadrado. Vamos organizar? Y ao quadrado só tem ele, 14y só tem ele, e agora, 64 com 49, 60 com 40 daria 100, 109, 113, certo? 113 menos 100 vai dar 13. Então nós temos aqui que y ao quadrado menos 14y mais 13 tem que ser igual a 0. E vamos resolver essa equação de segundo grau. Então, para resolver a equação de segundo grau, a primeira coisa a gente vai fazer o delta, b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 14, então está aqui, ó, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 13.
Então, delta vai ser igual a 14 vezes 14 dá 196, expoente par positivo. E 4 vezes 13 vai dar 52. Logo, delta vai ser igual a 144. Vamos para a fórmula do x, só que não vai ser fórmula do x, vai ser fórmula do y, porque é a nossa variável. Então, eu vou falar que y é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, y é igual a menos da fórmula, o b é menos 14, então menos vezes menos mais. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 144 é 12, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, que é 2. Logo, eu vou ter o seguinte, y', 14 mais 12, 26, dividido por 12, 13. Y duas linhas, né? 14 menos 12, 2 dividido por 2, 1. Então, aqui eu encontrei dois possíveis valores para y, o 13 e o 1. A gente consegue associar aqui a alternativa à letra C. Então, uma questãozinha bem tranquila. Apesar de ter esse cara aqui que atrapalha tudo, né? Um produto notável, quadrado da diferença de dois termos, a maioria dos alunos costumam errar. Questão número 4. Determine o perímetro do triângulo ABC. Então, a gente quer o perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, o perímetro seria dado por isso aqui, ó. É a distância de A até B, né? Eu faço a distância de A até B, mais a distância de B até C, mais a distância de A até C. Isso aqui vai ser igual ao perímetro. Mas como que eu vou descobrir quanto vale cada uma dessas distâncias? Nós temos fórmula para isso, né? Nós sabemos que a distância, por exemplo, de A até B ao quadrado é igual a XA, ou XB, né? Tanto faz a ordem na realidade, XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Certinho? Bom, eu vou fazer um pouquinho diferente essa questão, tá? Vamos pensar um pouquinho diferente? Vamos evitar de utilizar essa fórmula agora, tá? Para eu calcular o perímetro desse quadrado, eu tenho que descobrir quanto vale esse lado, que eu vou chamar ele de x. Eu tenho que descobrir quanto vale esse lado, que eu vou chamar ele de y. E tenho que descobrir quanto vale esse lado, que eu vou chamar ele de z. Perfeito? Vamos atrás do x primeiro, né? Eu quero achar o valor desse x primeiro, ó. Destacar ele aqui na cor rosa. O que eu vou fazer? Eu vou fechar um triângulo aqui. Triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então eu posso falar o seguinte, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde A é a hipotenusa, que nesse caso eu sei que vale x. Então x ao quadrado é igual. Quanto vale os catetos? Vamos contar? Olha só, esse cateto aqui está fácil, ó. Eu estou aqui. 1, 2, 3, 4. Então tem 4 lacunas, né? 1, 2, 3, 4. Esse cateto vale 4. E esse? 1, 2, 3. Pronto, ficou fácil. Um cateto é 4, outro é 3. Então 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Então x ao quadrado é igual a 25. O nosso x vai ser a raiz quadrada de 25. O nosso x vai ser, então, igual a 5. Então, descobri já quanto vale esse lado rosa aqui. Ele vale 5. Vamos descobrir agora quanto vale esse lado aqui, ó, o BC, que eu chamei de y. Então, o objetivo agora é descobrir quanto vale esse y. O que eu vou fazer? Eu tenho que associar esse lado com um triângulo retângulo. Então, eu vou descer aqui, ó. Vou descer aqui na vertical, depois eu vou andar aqui na horizontal e vou ter meu triângulo retângulo. E eu quero a hipotenusa que é y, então a gente pode aplicar sim o teorema de Pitágoras. Então vou falar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado,
onde a hipotenusa é justamente o y. Então, y² é igual. Bom, quanto vale esse cateto de baixo aqui, né? Olha só, 1, 2. Esse cateto, então, ele vale simplesmente 2. E esse cateto maior? Bom, é só contar, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse cateto ele vale 11. Então, vamos colocar o seguinte. 2² mais 11². Então, y² é igual a 2 vezes 2, 4. 11 vezes 11, 121. Então, y² vai ser igual a 125. Logo, y é a raiz quadrada de 125. Que a gente pode tentar fatorar e simplificar, né? Então, fatorando aqui por 5, dá 25. Por 5 dá 5. Por 5, 1. Juntou, sai da raiz. Não juntou, esse vai continuar. Então, o meu y, ele vale 5 raiz de 5. Achamos aí o segundo lado. E o terceiro lado agora, que a gente acabou chamando ele de z, né? Vamos destacar ele aqui na cor vermelha. Eu preciso descobrir quanto que ele mede. O que eu vou fazer? Associar a um triângulo retângulo novamente. Então, eu vou descer aqui ó, na vertical. Depois eu vou aqui na horizontal. E vamos descobrir quanto mede cada um desses catetos. Tá? Triângulo retângulo, a gente pode aplicar Pitágoras, né? Então, vamos colocar assim, ó. A² é igual a B² mais C². O A é a nossa hipotenusa, é o Z, é o que a gente está procurando. Um cateto aqui vale quanto? Ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cateto vale 8. E o de baixo vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, substituindo, um cateto é 6, o outro é 8. Então, a gente tem z² igual 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. Logo, nós vamos ter z² igual a 100. Né? 36 mais 64 vai dar 100. Então, eu tenho z igual a raiz quadrada de 100. Z igual a 10. E, por fim, eu chego no perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou fazer x mais y mais z. X mais y mais z. O x a gente encontrou vale 5. O y vale 5 raiz quadrada de 5. E o z vale 10. O que eu posso somar aqui? Eu vou somar esse 5 com esse 10. 5 mais 10, 15. Mais 5 raiz quadrada de 5. Então, eu vou deixar minha resposta desse jeito. Tá? Lembrando que eu não posso somar o 15 com 5 raiz quadrada de 5, porque um tem raiz e o outro não tem. Tá? Então, essa foi a questão número 4. Vamos dar sequência aí na correção. Né? Nós temos ainda alguns exercícios para resolver. Eu acho que temos um total de 7. Questão 5 é uma questão do Enem de 2016. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nome de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas. Então está aí um mapinha. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E, o consultório do pai na rua 2 com a rua E e a escola das crianças na rua 4 com a rua A. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. Então, onde que essa família deve adquirir esse imóvel? Então, vamos pensar aqui, né? A mãe trabalha onde? A mãe trabalha na rua 6 com a rua E. Então, rua 6 com a rua E. A mãe trabalha nesse ponto aqui. Já o consultório do pai fica na rua 2 com a rua E. Então, rua 2 com a rua E. Está aqui o consultório do pai. E a escola das crianças se encontra na rua 4
com a rua A. Rua 4 com a rua A. Tá aí. E eles querem comprar um imóvel que fica exatamente num ponto cuja distância em relação a esses 3 pontos seja sempre a mesma. A gente poderia pensar assim, ó. Se eu escolhesse esse ponto aqui, vamos colocar na cor vermelha. Do vermelho aqui vou andar uma unidade. Mas para chegar aqui eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, não é esse ponto. Vamos trocar? Vamos pegar um pouco mais abaixo? Vamos pegar aqui? Se for esse ponto, para chegar na escola eu tenho 1, 2. Mas para chegar aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou para chegar aqui, 1, 2, 3, 4 também. Então, não tem a mesma distância. Vamos trocar, vamos descer mais um pouco. Vamos pegar aqui. Esse ponto até a escola, 1, 2, 3. Até esse ponto, 1, 2, 3 também. E até esse ponto, 1, 2, 3 também. Então, descobrimos a resposta. A resposta é esse ponto aqui. Rua D com rua 4. Então, a gente fica aqui com a alternativa letra C. Uma questão do Enem de 2016, uma questão bem simples, né? Só a interpretação, pensar um pouquinho, que a gente consegue chegar na resposta. Já a questão número 6, ela diz o seguinte: sejam A, 1 e 1, B, 5 e 7, pontos no plano cartesiano. As coordenadas de M, ponto médio do segmento AB são... Bom, ponto médio, fácil, né? Vamos relembrar aqui? Ponto médio, o que eu faço? Pego o XA mais o XB, soma, divide por 2. E o Y? Mesma coisa. YA mais YB, soma, divide por 2. No outro exercício, nós fazemos até direto, né? Vamos fazer direto aqui também, olha só. Vamos fazer passo a passo. XA mais XB, 1 mais 5. No final, divide por 2. O Y, mesma coisa, 1 mais 7. No final, divide por 2. Então, o ponto médio que nós estávamos procurando corresponde a 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. Então, a minha resposta vai ser o ponto com coordenadas 3 e 4. Então, eu fico aqui com a alternativa letra A. Toda vez que falar em ponto médio é simples, né? Soma os 2 pontos e divide simplesmente por 2. Para finalizar a correção, né, do PET do terceiro ano, semana número 1, né, esse é o volume 3, temos aqui uma questão número 7. O retângulo ABCD está desenhado no plano cartesiano a seguir. Qual é o perímetro desse retângulo? É a mesma ideia daquele outro exercício, né? Eu teria que fazer o quê? Eu teria que calcular a distância de A até B, mais a distância de B até C, mais a distância de C até D, e por último, mais a distância de A até D para poder fechar esse retângulo. Vou fazer isso? Não. Por que não? Porque o retângulo, né, tem como os lados as linhas horizontais e verticais. Então eu vou simplesmente contar. Eu vou chegar aqui, ó, qual é a distância de B até C? Aí eu vou contar. 1, 2, 3. Ah, do outro lado também tem que ser 3, né? Ah, mas e a base? Bom, vamos contar também. Quanto mede a base desse retângulo, eu venho aqui e conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a base mede 9. Em cima, bom, também tem que valer 9, né? Perímetro é somar tudo. É 9 mais 9, né, que tem dois lados com medidas iguais a 9, e 3 mais 3. 9 mais 9, nós temos 18. 3 mais 3, nós temos 6. Então, isso vai dar 24. Então, a gente fica com a alternativa letra B. E assim a gente encerra a semana número 1. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo. Se possível, compartilhe esse vídeo aí com os seus colegas. Joga aí no grupo da sala. Isso me ajuda bastante, beleza? Um grande abraço e até a próxima correção.